Então, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. A todos saúdo e faço uma saudação especial e é um gosto de rever a doutora Maria Manuela Faria. Muito obrigada por estar disponível para estar hoje aqui connosco nesta reunião que se assenta tanto em duas audições, uma requerida pelo PS, outra requerida pelo PSD, em que faremos uma imediatamente a seguir à outra. Depois continuará com o Sr. Presidente do Conselho Geral. Sim. A grelha de tempos julgo que tem conhecimento. Tanto o grupo parlamentar requerente terá 5 minutos, depois terá 5 minutos para poder responder, o que entender. Depois haverá uma ronda única, que cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos e no final terá o somatório dos mesmos. Portanto, este primeiro requerimento é do PS sobre a sustentabilidade da ADSE, de modo a permitir eventuais alterações no regime de contribuições. Muito bem. E começo por dar a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Euridice Pereira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos e, em particular, a Sra. Maria Manuela Faria, que agradecemos que esteja aqui hoje connosco. Ciclicamente, esta é uma matéria que vem para cima da mesa para abordarmos. Nós, nos últimos tempos, tivemos aqui pelo menos uma petição, não sei se mais, mas uma petição relativamente ao decréscimo, quer do número de meses em que a contribuição é feita, quer da percentagem que é descontada. Eu confesso que tenho, neste período agora que se inicia, outra vez de abordagem, tenho expectativas e tenho que ter expectativas, porque esta forma recorrente de nós debruçarmos sobre o tema e depois paramos, até que, passado muito tempo, voltamos a ele, nós temos mesmo todos que perceber, não basta dizer que pagamos 14 meses e 3,5% por mês é para garantir a sustentabilidade. Isto tem que ser percebido e entendido, porque esta conversa já é assim há muitos anos. Se em 79, salvo erro, era 0,5% que se fazia desconto, em 2014, se eu não estou enganada, foi quando passou para os 2,5% e depois logo imediatamente para os 3,5%. Portanto, é preciso perceber, até porque são os contribuintes líquidos que sustentam a ADSE, os trabalhadores, e, portanto, é legítimo que saibam os fundamentos para se dizer que tem mesmo que se pagar isto por força de garantir a sustentabilidade. E, portanto, o que eu tenho que dizer é que, e por isso apresentámos este requerimento, é necessário existirem bases estudadas que fundamentem, com clareza, exatamente os moldes dessa sustentabilidade, e como, aliás, o requerimento refere, a Comissão de Reforma do modelo da ADSE, que já tem um bom tempo, o Tribunal de Contas, como é conhecido. Mas eu acrescentaria também outros aspectos, como o alargamento a novos beneficiários, que é um processo relativamente recente, é de 2021, e, portanto, perceber também o que é que isso contribuiu, nomeadamente em termos de rejuvenescimento para esta sustentabilidade. E também dar aqui uma nota, que eu não sei se algum dos programas de candidatura das recentes eleições para os membros representantes dos beneficiários titulares da ADSE, dizia eu, se algum não falava deste assunto. Eu acho que provavelmente todos falavam desta questão. Portanto, isto remete-nos de facto para o universo das receitas e das despesas da ADSE. Eu acho que não é de sumenos importância nós fazermos aqui uma nota deixada já há bastante pelo próprio Tribunal de Contas, que ao fazer este exercício do quanto um contribuinte paga, e se fosse a 12 meses este montante, que a taxa era de pouco mais de 4% e não 3,5% sobre o vencimento bruto, e a taxa variaria também entre 4,6% e 7,9% sobre o vencimento líquido. É muito dinheiro.
é efetivamente muito dinheiro. E depois, percebendo, aliás é uma expressão da sua autora, que tem que existir almofadas financeiras, evidentemente que sim, é também particularmente importante perceber qual o valor dessa almofada. E porquê? Neste momento está guardado em caixa 1.100.000 euros, pelo menos era este os dados há relativamente pouco tempo, e é preciso que, como eu dizia, não se achar, perceber o tamanho da almofada, não é? Porque esta coisa de dizer preciso ter uma almofada, está bem, mas vamos até onde com a almofada? Ainda, relativamente à sustentabilidade da ADSE, não me parece que sejam só estes aspectos que referi, carece de outras vertentes de abordagem e nós temos que começar essa discussão, que é o modelo de gestão, indiscutivelmente, a capacidade negocial que a ADSE tem para com as convenções, que parece que perdeu fôlego, os mecanismos de atratividade que fidelizem os contribuintes líquidos e um eventual alargamento a outras entidades que foram, aliás, referidas a quando da integração do SIT no âmbito do Decreto-Lei 4/2021. E eu esgotei os meus 5 minutos e, portanto, ficará as perguntas para o segundo momento. Muito obrigada. Muito obrigada. Apesar daqui já estarem implicitamente muitas questões. Muito obrigada, até estruturantes. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Senhora Presidente, dou-lhe a palavra. Até 5 minutos. Eu tinha uma brevíssima apresentação da ADSE em termos de números que talvez facilitem a compreensão dos senhores deputados e peço desculpa, primeiro de tudo, muito boa tarde a todos, muito obrigada, senhora Presidente, muito obrigada também, e é um gosto rever aqui caras já conhecidas. Não sei se tenho a oportunidade para isso, acho que sim, não é? 5 minutos? Sim, sim. Muito bem. Sim. Então, aquilo que eu queria dizer era que, contextualizando a ADSE, portanto, a ADSE foi criada a 27 de abril de 1963, portanto, fez agora 60 anos. Em 79 foi estabelecido um desconto de 0,5%. Em 1980 foi transformada em Direção-Geral. Em 1981 o desconto passou para 1%. E em 1983, finalmente, foi estabelecido o funcionamento e o esquema de benefícios da ADSE através do velhinho Decreto-Lei 118 de 83. Em 1988 foi alargada a atividade da ADSE à verificação de juntas médicas na região de Lisboa e depois, finalmente, em 2004, foi publicado o Decreto-Lei com as tabelas do regime livre, Decreto-Lei esse também muito velhinho e que estamos agora a revê-lo. Queria também dizer que em 2013 o desconto passou para 2,5%, em 2014 para 3,5% e em 2017 a ADSE passa a Instituto Público. Em 2019 passou para o Ministério da Modernização da Administração Pública e Finanças e em 2021, uma data que também gostaria de realçar, há a publicação de uma nova tabela de preços do regime convencionado e dá-se o alargamento da ADSE aos trabalhadores com contrato individual de trabalho. Em 2022, a ADSE passou para a tutela do Ministério da Presidência e do Conselho de Ministros, mantendo também o Ministério das Finanças. E neste ano 2022, eu gostaria de realçar as eleições que ocorreram para o Conselho Geral de Supervisão, que foi de facto um trabalho hercúleo da parte da ADSE, porque estávamos com cerca de 1.300.000 beneficiários, portanto potenciais eleitores, o que, considerando as várias formas de votação, presencial, por online e também por correspondência, fez de facto com que fossem vários meses a fazer a preparação destas eleições, que contudo correram bem e sem problemas de norte a sul do país. Os órgãos da ADSE é o Conselho Diretivo, composto por 3 elementos, Presidente e 2 vogais. Temos também o Fiscal Único, neste momento está entregue à BDO, e o Conselho Geral de Supervisão. No respeito aos recursos humanos, temos no mapa 279 trabalhadores, porém temos ocupados apenas 183, o que estamos com uma carência de 96 trabalhadores neste momento. A média de idades dos trabalhadores é 52 anos, 6,
e estamos divididos em 6 departamentos e 12 gabinetes equiparados a chefes de divisão. Beneficiários. Beneficiários a esta data temos 1.301.981, dos quais 329.130 são aposentados e 58.625 são isentos. Média de idades, 45 a 64 anos de beneficiários representam 29,8% da totalidade dos beneficiários e 53,8% com mais de 65 anos. Estes mais de 68 duplicam a sua despesa per capita relativamente aos de idade de 45 a 64. Principais cuidados de saúde. Cirurgias, em 2022 a ADSE despendeu 91 milhões de euros em cirurgias, em consultas 72,2 milhões, oncologia 69,5 milhões, próteses e meios de correção 67 milhões. Como prestadores, em regime convencionado temos 1.455 prestadores, que equivalem a 3.305 locais de prestação. Em regime livre, 31.584. Temos 1.780.000 atos convencionados. Posso também dizer que, em termos dos nossos canais, digamos assim, de projeção da ADSE, gostaria de realçar também a nossa newsletter, que tem crescido bastante em termos de subscritores, e gostaria também de dizer que, em termos dos acessos à ADSE direta, este ano tivemos, o ano 2022, 6.394.000 acessos. Isto, digamos que é uma apresentação de uma ADSE muito breve, mas que são os grandes números que eu gostaria de dar a esta Comissão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agora sim, entramos na ronda e começo por dar a palavra ao Partido Socialista, ao PS. Sim. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Doutora, muito obrigada pela exposição. De qualquer das maneiras, primeira grande questão, aliás, que é chapéu para este requerimento. Existe ou está previsto alguma avaliação técnica, um estudo sobre a sustentabilidade da ADSE? Uma coisa isenta, porque é a partir daí que nós conseguimos tirar conclusões. E isto prende-se, obviamente, com a exposição que eu fiz inicialmente. A quantos anos deve ser avaliada a sustentabilidade da ADSE? A doutora, numa entrevista que deu recentemente, disse que não havia de ser 3, 4 ou 5 anos. A quantos anos é que entende que deve ser? Como eu já disse, a ADSE tem um superávit de 1.100.000 euros, pelo menos tinha, há pouco tempo, e é preciso saber de que resultado, de que fatores é que isto aconteceu. E também, que já perguntei, aliás, qual a dimensão, e gostava de saber a resposta, a dimensão da almofada que entende desejável e quais os fundamentos para esse efeito. Como referi, várias variáveis que entram nesta equação, a capacidade para negociar com os privados é indiscutivelmente uma delas. Aliás, na audição que tivemos aqui recentemente com o Presidente da Associação da Hospitalização dos Privados, isso foi claríssimo. E, portanto, em 2022 nós sabemos que a despesa com o regime livre aumentou. E qual é que é a dimensão desse aumento para a ADSE e, portanto, e as razões pelas quais aumentou. É porque, provavelmente, as convenções, digo eu, estou a colocar uma questão, não correspondiam às necessidades. E se aumentou também, trouxe acréscimos para os contribuintes da ADSE. E tanto quanto sei, a tabela livre já não é revista, do regime livre já não é revista há imensos anos. Portanto, urge esta pergunta ser feita, quando é que a tabela do regime livre é revista, porque é insustentável as pessoas pagarem consultas que custam 100 euros, porque tem que ser aquela especialidade em concreto e depois recebem 21 ou 22 euros, se eu não estou enganada. Outros aspectos daquilo que eu referi
tem a ver, prende-se com o mecanismo da atratividade que garantam a tal fidelização dos contribuintes. O facto de terem saído 1.800 no ano de 2022, do meu ponto de vista, não pode servir de bitola, para a simples razão que se a fragilidade do regime convencionado for grande, e a minha opinião é que ela já existe, é evidente que de um momento para o outro, e depois não vamos atrás do prejuízo, poderemos não ser 1.800, mas serem mais. Há perda de médicos e da diversidade dos atos médicos. Eu não estou a dizer da quantidade dos atos médicos, mas da diversidade dos atos médicos. Acresce um modelo, penso que já terminei o tempo quase, acresce que o modelo de adesão às convenções tipo, eu diria, self-service, importava muito ser explicado. Antigamente, há 3, 4 anos, eu não sei precisar, o médico que dava a consulta tinha que levar atrás dele os outros atos médicos a partir das convenções. Agora eles escolhem e, portanto, isso torna-se, do meu ponto de vista, incomportável para os beneficiários, até porque, e terminarei aqui, nós vamos a uma consulta convencionada para a ADSE, o médico, que sabemos que tem que haver tratamentos, e os tratamentos são pagos pelo regime livre ou pelas aquelas tabelas agora inovadoras que encontraram, que são as tabelas especiais para os subsistemas, e o resultado final é que quer a ADSE paga mais porque tem que pagar para o regime livre, quer os contribuintes pagam francamente muito mais. E isto tem que levar aqui uma volta do meu ponto de vista. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD pela pessoa do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente e Sra. Doutora Manuela Faria e Srs. Deputados, naturalmente. Vamos lá ver, a ADSE é um sistema que é muito importante para uma parcela grande dos nossos concidadãos. Não estamos a falar aqui de mais um seguro, é um sistema particular, diferente dos seguros, mas a vinda da Sra. Presidente aqui, esta Comissão tem, a requerimento do Partido Socialista, que naturalmente o PSD votou, tem uma pergunta de fundo que já aqui foi feita e que eu queria sublinhar, que é esta que nos traz aqui, que é, fala-se de muitas coisas sobre o futuro da ADSE, até aumentaram recentemente, aumentou o número de pessoas cobertas pelo sistema, o que quer dizer que aumenta a receita e também aumenta a despesa. Mas há aqui para mim é ainda incerto qual é o verdadeiro estado financeiro, qual é a solidez financeira. Não é imediata, eu sei que imediatamente, a prazo de pouco, enfim, de um dia para o outro, o sistema parece estar bem, mas, e a pergunta no fundo é assim, está descansada a Sra. Presidente da ADSE com o estado financeiro do sistema? Consegue-nos dizer que está descansada? E mais do que isso, porque este seria o momento de partida para o que vamos ver a seguir, eu tenho a certeza que a ADSE, ao longo do tempo, e certamente o terá feito, julgo eu, espero eu que assim seja nos últimos tempos, há de fazer-se ela própria esta pergunta a si mesma, quer dizer, isto está bem ou está mal? Corremos o risco daqui a 6 meses de ter o barco desgovernado ou estamos seguros de que durante 10 anos temos isto seguro? Eu tenho a certeza, portanto, que a ADSE já estudou esta questão, já produziu relatórios sobre isto, que fazem com que a Sra. Presidente e todos nós possamos ficar descansados ou não. E, portanto, eu mais do que até fazer-lhe uma pergunta, queria-lhe pedir, sugerir, solicitar que enviasse a esta Comissão, assim que possível, informação sobre o estado atual deste sistema. Ele é sólido, merece-nos a confiança de ser um sistema, merece-nos, àqueles que estão, aos 1.300.000 portugueses, e no fundo a todos nós, merece-nos ou não merece confiança para o futuro. E, claro, pois há aqui uma série de questões conexas já postas. Por exemplo, passado 14 para 12 meses de contribuições, naturalmente aumentando aquilo que em cada mês se paga, parece uma boa ideia. Ao Tribunal de Contas pareceu que era uma boa ideia, mas ainda aqui não gostava também de ouvir sobre isto. Também lhe parece uma boa ideia? E, por último, a base da contribuição deve ser o salário bruto, como tem sido até agora, ou o salário líquido, que já vimos que faz uma grande diferença?
Qual é a sua opinião também sobre isto? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente Maria Manuela Faria. Bom, na realidade, e como já foi dito aqui hoje, estamos aqui na sequência do requerimento que nós concordamos também, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há, no entanto, aqui alguns dados que foram falados agora, e quando estamos a falar da questão da sustentabilidade, um dos dados que nos deu foi que neste momento estaria com uma carência de perto de 100 trabalhadores, 90 e qualquer coisa. Tentar perceber o porquê. O que é que aconteceu neste aspecto. Depois, uma pergunta que eu sei que tem um conteúdo algo provocatório, mas vou ter que o fazer. Se considera que estes custos que vamos tendo, na sequência até da audição que tivemos com o Sr. Presidente da Associação de Hospitalização Privada, que estes custos que a ADSE vai tendo, e de forma a tornar a ADSE mais sustentável, os custos que tem com o privado acaba por ser uma consequência do Serviço Nacional de Saúde não ter capacidade e oferta, ou é inevitável recorrer ao privado como um complemento àquilo que o Serviço Nacional de Saúde não consegue cumprir? Depois, na realidade é um facto que nós recorrentemente, e eu só cá estou esta legislatura, mas acompanhando os trabalhos do passado e estudando a matéria antes de virmos para a audição, percebemos que este é um assunto que recorrentemente vem a esta casa, não só através dos abaixo-assinados, mas através de vários profissionais que trazem o assunto na questão dos 14 ou dos 12 meses, que já aqui hoje foi falado. A pergunta que lhe queria deixar muito concretamente: eu não lhe vou perguntar se considera justo os 14 ou os 12, porque estaria a colocá-la numa posição que não será a sua responsabilidade de responder se acha justo ou não acha justo, mas há uma pergunta que não posso deixar de lhe fazer, que é perceber se considera imperativo que seja feito os 14 meses e, se não for feito os 14 meses, assim como foi dito agora pelo deputado que me antecedeu, se o facto de ser pago em 12 meses, se em algum momento coloca em causa a sustentabilidade da ADSE ou não. Para já são, e se, última pergunta mesmo, saber se forem os 12 meses e se mantivéssemos a atual taxa, qual seria a perda que a ADSE teria mensalmente a nível financeiro? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria também de cumprimentar a Sra. Presidente, agradecer os elementos que já aqui trouxe. Esta discussão em torno da ADSE, nós consideramos que é uma discussão de extrema importância. Temos vindo a colocar um conjunto de questões, nomeadamente que se prendem com a comparticipação dos beneficiários da ADSE, porque não podemos deixar de recordar que houve um aumento da percentagem de comparticipação no período que ficou conhecido no nosso país como o período das troicas e que teve um impacto muito significativo nos beneficiários, aliás, num período até que muitos beneficiários tomaram a opção de sair pelas dificuldades do momento. Alguns deles expressam agora vontade de ingressar. Ainda recentemente recebemos também relatos relativamente a essas situações e preocupações relativamente a essas situações. Mas a questão que eu gostaria de lhe colocar prende-se também com outro aspecto que temos vindo a propor, inclusivamente aqui na Assembleia da República, que é que as contribuições à ADSE não sejam em 14 meses, mas que sejam em 12 meses. Estamos a falar no período temporal do ano, aliás, nenhum de nós fica doente 14 meses por ano, pela circunstância que não existem 14 meses por ano, só existem 12. E, portanto, este era um aspecto que dos beneficiários. E porquê é que colocamos isto? É do conhecimento público que a ADSE tem um superávit superior a 1.000 milhões de euros. Há regularizações, e essa era uma questão que eu gostaria também de lhe colocar, qual é que é o ponto de situação relativamente às regularizações com os grupos privados com quem a ADSE tem convenções, porque há ainda dívidas à ADSE por parte destes grupos, que eu creio que estão ainda por
por regularizar e, portanto, valia a pena também ter esse ponto de situação. E isto justifica que, efetivamente, possa haver este passo em frente do ponto de vista relativamente aos beneficiários. Há uma outra questão. Nós também tivemos conhecimento que, inclusivamente, no Conselho Geral e de Supervisão, considerando os impactos das alterações nas novas tabelas, significa um aumento para os beneficiários que ronda os 7,7 milhões de euros. O Conselho Geral e de Supervisão considerou que este impacto deveria ser totalmente suportado pela própria ADSE. Tendo em conta esta realidade, estamos a falar de uma circunstância em que há efetivamente um superávit, estamos a falar de uma circunstância em que há dívidas por parte dos grupos privados, importava conhecer o valor total neste momento, que estão por regularizar e, portanto, não se compreende que neste momento, inclusivamente de dificuldades acrescidas para as famílias, em que os salários também dão para cada vez menos, os preços não param de aumentar, que a ADSE não suporte estes aumentos para os próprios beneficiários. Gostava de ouvir relativamente a estas matérias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, não existem mais grupos parlamentares na sala. Fizeram intervenção 4 grupos parlamentares, portanto, terá até 12 minutos para poder dar as respostas que entender. Muito bem. Muito obrigada pelas perguntas. Vou tentar seguir as perguntas, de qualquer maneira, fazendo eventualmente algumas apreciações que podem constituir respostas a outras que me colocaram. Sobre o alargamento aos novos beneficiários, em quanto é que contribuiu? O alargamento aos novos beneficiários trouxeram para a ADSE mais de 110 mil beneficiários, dos quais 73 mil são beneficiários titulares, ou seja, são os beneficiários que contribuem, 73 mil. São os beneficiários que contribuem com os seus descontos para a ADSE. Curiosamente, nós pensámos que poderia, este alargamento, que se traduziria também numa taxa de idades média bem mais baixa do que está atualmente, mas de facto ela decresceu de um ano de idade, passou a 54 anos, neste momento estamos outra vez em 55. Portanto, o número médio de idades da ADSE desceu primeiro, mas atualmente já estamos outra vez com 55 anos de média de idade. O que a nós, isso nos preocupa um pouco, tal como eu tinha dito há pouco, porque estamos com uma percentagem de facto muitíssimo elevada de beneficiários, portanto, a partir até dos 65 anos. Portanto, neste momento são 53,8 número de beneficiários com idade superior a 65 anos. Convém também dizer que a despesa per capita relativamente ao grupo etário imediatamente anterior, portanto, dos 45 aos 64 anos, temos uma despesa per capita de 421 euros. Os de 65 anos, portanto, basta subir a taxa etária, passamos a 917 euros de valor per capita de despesa. Portanto, isto para dizer que, de facto, há uma série de fatores que se devem ter em conta relativamente à capacidade da ADSE. É evidente que neste momento estamos confortáveis com a ADSE, respondendo já a algumas perguntas. Este ano vamos acabar, a ADSE vai acabar novamente com um saldo positivo de 137 milhões, eu estou a falar sempre em termos de caixa, 137 milhões, mas nem sempre foi assim e mais. Dizer-vos também que nós ainda não recuperamos completamente dos anos anteriores à pandemia. Nós costumamos sempre comparar o ano 2019, mesmo nas estimativas que fazemos, comparamos sempre com o ano 2019 por ser o último ano, digamos, que em full relativamente a tudo quanto são despesas de saúde com a ADSE e com a capacidade dos beneficiários procurarem esses cuidados de saúde. Em 2019, por exemplo, portanto, nós ainda não recuperamos os valores dos cuidados de saúde de 2019, mas em 2019 a ADSE acabou com um saldo positivo de 50 milhões. A ADSE, por mês, recebe dos seus beneficiários 50 milhões e 200.
significa que, retirando 2 meses de contribuições da ADSE, estamos com mais de 100 milhões de euros. É verdade que estes 100 milhões de euros, como eu digo, perante um resultado que vamos ter este ano de 137 milhões é perfeitamente acomodável, apesar de eu entender que na saúde, e a experiência tem-me dito, que é preciso ter cautela, porque o que parecem muitos milhões, às vezes basta uma política diferente ou basta algum incremento relativamente a alguns cuidados de saúde e, de facto, os valores disparam. Toda a gente sabe que, de facto, os preços na saúde estão, permitam uma expressão, mas um bocadinho incontrolados, mas, comparando com o ano 2019, como digo, a ADSE, se retirarmos 2 meses de cotização dos beneficiários, obviamente, comparando com o ano 2019, o tal ano dito normal, a ADSE, obviamente, que já estava em default. Portanto, precisamos ter algum cuidado, não só relativamente àquilo que é considerado ainda um ano normal de atividade da ADSE, como também temos que ter cuidado relativamente à média etária dos beneficiários da ADSE, que se comprova que, conforme os anos vão avançando, obviamente que a sua despesa per capita torna-se bastante diferente. Como eu digo, entre a faixa etária dos 45 para os 64 e depois mais de 65, é mais do dobro de despesa per capita. É evidente que todos os candidatos falaram, os candidatos para o Conselho Geral de Supervisão, claro que fizeram e puseram no seu programa eleitoral, digamos assim, a passagem da cotização da ADSE para 12 meses. Falou-se também na passagem da cotização da ADSE de 3,5% para 3%, mas os valores que nós encontramos serão sensivelmente os mesmos. Ou seja, se nós retirarmos os 2 meses ou se passarmos a cotização da ADSE para 3%, a ADSE imediatamente perde mais de 100 milhões de euros de cotização. O valor da almofada foi sendo granjeando ao longo dos anos. Não escondo que, obviamente, 2020, 2021 e 2022 têm contribuído bastante para que essa almofada financeira tenha tido números, de facto, que eu também considero números muito expressivos. Todavia, eu entendo que, estando a ADSE neste momento iniciar o seu plano de sustentabilidade, parece-me, do meu ponto de vista, que será prematuro, até que o plano de sustentabilidade esteja feito, tomar algumas medidas. Até porque eu creio que é público, eventualmente estará também em cima da mesa outro tipo de responsabilidades da ADSE para um futuro próximo, e a responsabilidade da ADSE nesse futuro próximo, se nós juntarmos a isso, tirarmos 2 meses de cotização ou baixarmos a cotização, é evidente que se torna muito mais complicado. Portanto, isto para dizer que neste momento nós estamos confortáveis com a saúde financeira da ADSE, mas para mim o que é importante frisar é que não podemos tomar isto como um dado adquirido para todo o futuro. Vai depender das políticas governamentais que obviamente se venham a verificar e, quanto a mim também, não esta descida dos 14 para os 12 meses, penso que será pouco prudente, pelo menos até ao estudo de sustentabilidade da ADSE poder estar concluído. Eu já agora aproveito para informar que o estudo de sustentabilidade, como eu digo, está em curso, atrasou-se um pouco mais porque, como os senhores deputados sabem, as questões relativamente à saúde têm grandes exigências do ponto de vista do RGPD. Nós, à última da hora, tivemos que fazer a anonimização de todos os dados, portanto, não chegando todo o processo de confidencialidade que estava inerente ao estudo, mas tivemos que ir mais além disso e vai para muito brevemente, está concluída a nossa parte, mas irá muito brevemente para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque, independentemente de todos os fatores, nós termos cumprido todos os fatores relativamente à anonimização, relativamente a todos os critérios para que não possa ser possível identificar beneficiários, identificar prestadores relativamente ao estudo, mesmo assim, cumpridas essas formalidades, mas é preciso um parecer prévio da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Esse estudo de sustentabilidade vai ser muito importante para a ADSE, porque nós vamos ficar com a ferramenta dentro de casa.
Se nós tivéssemos contratado, como inicialmente estava previsto, tivéssemos contratado um serviço de consultadoria para fazer esse processo, obviamente que esse estudo de sustentabilidade estaria feito naquele momento e não ficava para a ADSE nenhum suporte que pudesse ser atualizado esse mesmo estudo. O que está em cima da mesa é uma situação completamente diferente, portanto, irá ser montada, além de se fazer o estudo, a ferramenta onde está a ser montado esse estudo de sustentabilidade fica da propriedade da ADSE, pelo que a fórmula estará encontrada e, portanto, todos os anos será, obviamente, muito mais fácil conseguirmos fazer a diferença de um ano para o outro e conseguirmos calcular todas as variáveis que possam ser calculadas em relação à sustentabilidade. A sustentabilidade, quanto a mim, vamos lá ver, de facto, falava-se antigamente no estudo da sustentabilidade da ADSE há 10 ou 20 anos. É um facto, mas também é verdade que nós sabemos nos dias em que corremos que as coisas correm a uma velocidade muito grande. Portanto, eu neste momento preferiria um estudo de sustentabilidade da ADSE, por exemplo, a 5 anos e depois, como digo, ficando nós com esse instrumento, obviamente que podemos fazer projeções, as projeções que muito bem entendermos. Mas creio que neste momento não é muito avisado que se faça um estudo de sustentabilidade da ADSE para um período longo temporal. A capacidade negocial da ADSE. Senhores deputados, não há prestador nenhum que possa, por muito que possa dizer o contrário em público, mas que possa negligenciar 1.300.000 beneficiários da ADSE. Portanto, capacidade negocial a ADSE tem, sempre teve e continuará a ter. Que os senhores deputados me digam, e com toda a transparência, há uns anos atrás, se calhar a ADSE tinha uma capacidade negocial mais facilitada. É verdade que há uns anos atrás a ADSE era, de facto, era quem impunha ao mercado, digamos assim. Não havia, como há agora, de facto, os seguros com a dimensão que hoje têm. Portanto, a ADSE, digamos que foi pioneira nesse sentido e, portanto, a ADSE, nessa altura, completamente sozinha, ditava as leis do mercado. Agora, portanto, a situação é diferente, há, de facto, muitos seguros, há muitos portugueses com seguros de saúde e, portanto, as coisas são diferentes e temos que ter mais cuidado quando falamos com os nossos prestadores e o que é que nós temos que fazer? Falar com seriedade e pôr números em cima da mesa, que é aquilo que nós temos feito com eles. Portanto, falamos com eles de uma maneira aberta e transparente, mas, como digo, não há ninguém que possa dizer, ao fim de contas, que possa dizer que negligencia 1.300.000 beneficiários. A ADSE continua a fidelizar muitos beneficiários, eu acho que por algumas razões que são de facto daquelas razões que também separam a ADSE dos verdadeiros seguros de saúde. A ADSE não tem períodos de carência. Um beneficiário que entrou hoje na ADSE pode ter uma despesa avultadíssima no dia seguinte. A ADSE não tem limites de cuidados de saúde a não ser os de ordem clínica. E esses tivemos que os colocar porque aqui há uns anos atrás, antes de eu estar na ADSE, mas conta-se esta história com alguma graça, que havia beneficiários que tratavam de 54 dentes e 60 dentes. Ora, como nós não temos nem 54 dentes nem 60 dentes, obviamente que as coisas tiveram que ser articuladas de outra maneira. Por exemplo, também não é crível que se façam facoemulsificações, que são chamadas cataratas, que se façam mais do que uma em cada olho, a não ser em casos muito extremos e devidamente justificados. Também tivemos casos em pessoas que faziam 4 e 5 facoemulsificações em cada olho. Portanto, os limites que a ADSE colocou são limites desta ordem. Não têm a ver com limites relativamente aos cuidados de saúde. Depois, por outro lado, a ADSE faz uma coisa que mais nenhuma companhia de seguros consegue fazer. É que os tratamentos de oncologia são completamente suportados pela ADSE. Os beneficiários da ADSE não pagam um tostão nos tratamentos de oncologia. E eu presumo que os senhores deputados tenham consciência de que há tratamentos, aliás, a maior parte deles são de milhares de euros e uns de centenas de milhares de euros. Não há ainda nenhuma companhia de seguros que consiga fazer aquilo que a ADSE faz. E é, de facto, uma das nossas grandes, um dos grossos valores que nós despendemos relativamente aos cuidados de saúde são, de facto, com a oncologia. É evidente. Já me estou a alongar, peço desculpa.
Pode terminar-se. Não, dizer só que... ainda vamos ficar. Então, eu tenho aqui apontado, posso responder depois daqui a mais um pouco. Sim? Sim, sim. Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Damos por encerrada esta audição e iniciamos, sem grandes demoras, tanto a segunda, em conformidade com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, sobre a existência de diferenciação no tempo de agendamento de consultas e de exames entre utentes da ADSE em comparação com utentes com seguro ou título particular em determinados hospitais privados. À semelhança do anterior, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD pela pessoa da Sra. Deputada Gabriela Fonseca. Sra. Deputada, até 5 minutos para apresentar o requerimento. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada. Naturalmente, o PSD está preocupado com os relatos que nos têm chegado dos utentes da ADSE que são preteridos no tempo em alguns hospitais privados na marcação de consultas e exames médicos complementares, comparativamente com outros que são possuidores de seguros de saúde ou a título particular. Aliás, a entidade reguladora da saúde refere que recebeu diversas reclamações, considerando, e passo a citar, que existe uma prática discriminatória em razão da identidade financeira dos utentes, violando assim o princípio da não discriminação de acesso a cuidados de saúde. O Instituto de Proteção e Assistência na Saúde, ADSE-IP, tem por missão assegurar a proteção de mais de 1 milhão de beneficiários na promoção de saúde, prevenção na doença e tratamento e reabilitação. Atendendo que os beneficiários da ADSE recorrem aos hospitais privados para a realização de consultas, exames complementares e tratamentos, importa esclarecer esta matéria. Assim, face ao exposto, convém esclarecer se a ADSE tem, então, conhecimento destes casos, quais os motivos que levam os hospitais privados a discriminar no tempo os utentes da ADSE, se as razões se prendem com o pagamento tardio por parte da ADSE do que é devido aos hospitais privados, ou se o preço que pagam por consulta e ou exames complementares de diagnóstico é ou não compatível com o serviço prestado. Entretanto, sabemos que ontem entrou em vigor uma nova tabela do regime convencionado que contempla preços máximos de alguns medicamentos e de algumas próteses intraoperatórias, bem como a valorização de 14 técnicas cirúrgicas de ponta. Isto após o Conselho Geral e de Supervisão ter alertado em março para a urgência e inevitabilidade do aumento das compensações atendendo à inflação e ao preço pago pela ADSE por alguns atos médicos, que não cobriam os custos reais, levando a que muitos utentes não tivessem acesso às consultas ou a exames complementares ou até tratamentos. Eu perguntava também porque é que a ADSE não se antecipou, não atuou mais cedo, dada a inflação que se verificava já desde 2022. Ainda assim, os beneficiários estão a comparticipar 20% desse aumento dos preços verificados, também é questionável, atendendo a que se pagam 3,5% durante 14 meses. Portanto, eu queria ouvir a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da ADSE, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje presente e nos esclarecer estas e outras questões que serão colocadas, agradecendo e, portanto, dizendo que estamos preocupados com estas situações. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Posso responder? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu começaria, se a Sra. Deputada não se importa, começaria até por esta... não é nova tabela, este ajustamento que entrou em vigor no dia 1 de maio, conforme referiu, relativamente aos medicamentos e às próteses. Há pouco, quando eu disse das grandes diferenças da ADSE relativamente a outros seguros, quando falei, por exemplo, na oncologia, não falei num outro aspecto que é também um seguro já de si, um próprio seguro para os beneficiários, que são as próteses intraoperatórias. As cirurgias, muitas vezes, e principalmente as cirurgias complexas, estou a falar da anca, estou a falar do joelho, estou a falar dos ombros, etc., estou a falar de toda a parte cardíaca, implicam próteses intraoperatórias. São próteses que ficam depois dentro do organismo das pessoas. Ora, os beneficiários da ADSE também não pagam nada relativamente a
essas próteses. E muitas vezes são essas próteses que fazem com que o valor da cirurgia seja muitíssimo alto. As próteses intraoperatórias são milhares de euros também e, portanto, os beneficiários da ADSE não pagam essas próteses intraoperatórias. Aquilo que nós fizemos sair agora, no dia 1 de maio, tem a ver apenas com a regra normal da tabela, que de 6 em 6 meses nos manda ajustar o preço dos medicamentos relativamente ao Infarmed. Portanto, é sempre com base no Infarmed, porque há perdas de patentes, porque há novos medicamentos que entram no mercado e, portanto, com fixação de preços. Havia preços que, por exemplo, 6 meses antes não tinham preço máximo fixado pelo Infarmed, 6 meses depois passam a ter e, portanto, a ADSE, pelas suas próprias regras, de há vários anos a esta parte, está obrigada a fazer esta correção. Todavia, todos os medicamentos oncológicos não têm qualquer impacto para os beneficiários da ADSE, as próteses não têm qualquer impacto para os beneficiários da ADSE, portanto, digamos que foi por uma questão de transparência, isto já se faz há muito tempo, sempre se fez, e, portanto, mas por uma questão de transparência, nós desta vez, até porque, de facto, eu fiz o mea culpa relativamente à publicação da tabela de 1 de março, que não tínhamos dado a visibilidade suficiente aos nossos beneficiários sobre tudo aquilo que ia acontecer, e, portanto, digamos que foi instituído na ADSE uma maior atenção relativamente a todas os que sejam as informações a dar aos nossos beneficiários. E foi com base nisso, nessa nova atenção, que fizemos também esta publicação, porque não, apesar de ser uma coisa, como eu digo, perfeitamente normal dentro das regras da ADSE, o que é facto é que haveria diferenças e não queríamos que, mais uma vez, houvesse alguma questão relativamente a essas diferenças. Para além destes medicamentos e próteses, como eu digo, não tem... e os outros medicamentos que não são oncológicos, também muito pouca diferença farão para os beneficiários, porque a maior parte deles estão empacotados relativamente a cuidados cirúrgicos e aos internamentos. Portanto, nós temos um valor fixo daqueles medicamentos e, portanto, não tem impacto praticamente nenhum também para os beneficiários. À parte disso, a novidade, se é que se pode chamar, relativamente às regras normais dos tais 6 em 6 meses, o que se verificou é quando nós atualizámos a tabela de cirurgia em março, por lapso, não foi atualizadas algumas técnicas cirúrgicas que estão à disposição dos prestadores para aquelas cirurgias. Estou-me a lembrar da laparoscopia, estou-me a lembrar da tesoura ultrassónica, ou seja, foram aumentados os preços das cirurgias e por lapso, como isso é, vamos lá ver, tem um código à parte relativamente a essa cirurgia, porque podem ou não ser aplicadas essas técnicas, constatou-se que os 5% de aumento não se tinham verificado nas técnicas, portanto foi uma correção que nós fizemos. À parte disso, a única situação que esteve aqui nova foi um novo meio de diagnóstico relativamente ao cancro do pulmão. Nós recebemos uma comunicação da Fundação Champalimau relativamente a este diagnóstico, mandámos para a nossa consultora clínica relativamente à oncologia, que entendeu que de facto era uma mais-valia para a ADSE e, portanto, introduzimos essa técnica que, por ser nova, não temos qualquer hipótese de saber o impacto financeiro. Relativamente às reclamações, nós temos um registro de reclamações, como os senhores deputados devem calcular, mas relativamente aos registros das reclamações na nossa casa, de facto, estas relativamente à marcação de consultas, curiosamente não são muito expressivas. Não quer dizer que a ADSE não tenha a percepção do contrário. Aliás, nós temos incentivado os nossos beneficiários a fazerem-nos chegar essas reclamações, porque sempre que essas reclamações chegam à ADSE, nós temos, digamos que, desculpem-me a expressão, mas temos uma task force, digamos assim, que imediatamente tenta ver sobre o que é que, obviamente, é o objeto da reclamação, tenta contactar os prestadores e muitas vezes até a situação fica completamente sanada. Não é sempre, mas muitas vezes conseguimos resolver essa situação. Dizia eu que, relativamente à discriminação da marcação, curiosamente, registadas na ADSE, nós temos 60 desde 2021.
Agora, temos a percepção, senhores deputados, temos a percepção que haverá muitas mais que eventualmente não são aportadas, digamos assim, diretamente à DSE. Exatamente por causa disso, nós já o tínhamos feito o ano passado e este ano, no início do ano, fizemos-lo novamente. Nas nossas newsletters, nós fazíamos um apelo aos beneficiários para que entrem em contato com a DSE sempre que têm algum problema ou uma reclamação a fazer, porque independentemente de ser nossa política e ser nossa obrigação comunicarmos à ERSE, daí a senhora deputada ter dito que a própria ERSE veio chamar a atenção para isso, nós tentamos lá dentro resolver os problemas dos beneficiários. Muito obrigada, Sr. Presidente. E entramos na ronda única e dou a palavra à Sra. Deputada Euridice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Como eu referi na anterior audição, esteve aqui connosco a 19 de abril o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que na sua exposição inicial reiterou na íntegra o conteúdo de um artigo de opinião que não sei se teve a oportunidade de o ler. Tive e fiquei muito surpreendida. Denominado defender o acesso dos beneficiários da ADSE. E, portanto, eu diria que a audição foi muito em redor desta avaliação e das imensas críticas que eram colocadas à ADSE. Uma nota à parte, eu própria achei que teria valido mais a pena termos falado da prestação dos privados do que exatamente os privados a fazerem a avaliação da ADSE, mas entendo algumas questões. E entendo algumas questões porque, mas voltando aqui ao requerimento, eu já lá vou, relativamente eu perguntei se existiam cotas por parte dos hospitais ou de profissionais de privados relativamente aos agendamentos para a ADSE. Foi dito aqui que, efetivamente, não. A senhora doutora agora faz referência que, enfim, não é expressiva o número de queixas que chega. Curiosamente, na sequência dessa audição que foi filmada, recebi no meu telemóvel variadíssimas mensagens de pessoas distintas a dizer: eu já passei por isso, já passei por essa situação. Bom, e eu queria saber, de facto, o que é que a posição de que a ADSE tem perante isto. Já aqui nos disse que faz contacto, mas e depois tentam e conseguem resolver algumas situações, mas se calhar valeria a pena ter um sistema de escrutínio mais considerável relativamente a este exercício. E se este exercício e se esta questão já foi abordada com os convencionados, não de uma forma pontual, mas de uma forma que não pode acontecer, porque obviamente que rompe com o acordo das convenções. Sobre a tal audição que eu referi, ficou a ideia de que a ADSE é menos atrativa para os privados e que isto tem consequências. Aliás, emana, obviamente, da posição do Sr. Presidente da Associação. E foi-nos dito que há 7 anos atrás a ADSE representava 30% da atividade dos privados e que agora representa 15%. E eu tenho que lhe fazer uma pergunta, uma vez que a senhora doutora, e agora reiterou, disse na sua entrevista e agora reiterou, que qual é o sistema que não é atraído por 1.300.000 beneficiários. Bom, esse 1.300.000 foi claramente desvalorizado, ou quase que desvalorizado, nessa audição que fizemos, pelo facto de representar 15% e já não 30% da rentabilidade dos privados. E, portanto, como é que isto se compatibiliza uma opinião e outra e como é que se parte com um processo negocial com estas percepções? Muito rapidamente, tratamentos oncológicos, disse que havia cobertura total, porque a tabela do regime livre não é tocada há imensos anos e quem faz intervenções pelo regime livre, porque às vezes é mesmo necessário porque as convenções não respondem, não tem o pagamento integral, mas tem o pagamento minúsculo e posso-lhe dar exemplos, não aqui, mas num outro momento. Vou mesmo terminar porque não respondeu a esta questão. É porque é que o sistema, esta questão que eu ainda não te fiz, estou agora a fazê-la, porque é que a ADSE não faz como fazia anteriormente, que é disponibilizar aos seus beneficiários a informação de quem são os médicos que têm convenção, quais são os atos
que têm convenção, porque é que isto desapareceu do sistema da ADSE? É estranho e, portanto, carecia de uma boa resposta. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Matos, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, aos serviços, aos nossos colegas e, acima de tudo, à doutora Maria Manuela Faria, que hoje faz o favor de estar presente e ter disponibilidade para nos esclarecer aqui sobre este requerimento, que a minha colega Gabriela Fonseca já teve também o trabalho de explicar e de contextualizar, mas que também a nossa colega do Partido Socialista trouxe aqui à baila a audição que fizemos ao Sr. Presidente da Hospitalização Privada, o Dr. Oscar Gaspar, e que também não deixa de ser, é irremediavelmente importante para esta audição. Fez algumas acusações, fez algumas sugestões e eu gostava de a confrontar com aquilo que foi dito, porque de facto nós sabemos que a hospitalização privada tem uma importância cabal em Portugal e ela representa cerca de 1/3 da capacidade hospitalar do país, mas também sabemos que simultaneamente a ADSE tem uma importância também muito importante, tem uma importância, faço o pleonasmo, tem uma grande importância para os seus beneficiários, mas também para os vários hospitais, públicos e privados. Nós sabemos que este requerimento foi pedido, chamamos aqui a senhora doutora por causa de várias denúncias que também já foram contextualizadas aqui. A doutora falou aqui sobre várias consultas, não falou sobre 60 denúncias que foram feitas diretamente à ADSE, mas falando sobre aquilo que foi dito aqui na audição do Dr. Oscar Gaspar, o que nos foi dito foi isto: é preciso não confundir, quando estamos a falar de denúncias por violação do princípio da igualdade no acesso aos serviços de saúde ou do tratamento com igualdade de todos os beneficiários e daqueles que têm ou que são beneficiários de seguros de saúde, com a sugestão de um hospital que diz que um determinado prestador de serviço já não tem convenção com a ADSE. Ou seja, quando alguém se desloca a um hospital privado, que é beneficiário da ADSE, que marcou uma consulta com um determinado prestador, ou marcou um exame de diagnóstico que, naquele momento em que está perante o hospital e perante o prestador, por algum motivo, esse prestador já não trabalha com a ADSE, ou aquilo que a pessoa lá foi fazer, seja uma consulta, seja um exame de diagnóstico, seja uma cirurgia, já não está prevista na convenção que o próprio hospital contratualizou com a ADSE, de facto estamos a falar de coisas muito diferentes e é preciso distinguir isso. E outra das coisas que foi aqui dita pelo Dr. Oscar Gaspar é que por vezes não há transparência suficiente naquilo que são, antes de mais, os critérios de contratualização e aqueles que são ou não os prestadores de serviços que deixaram de ter uma relação convencional com a ADSE. Ou seja, que o beneficiário muitas vezes não tem essa informação. De facto, a doutora também foi aqui muito honesta, quando falou em alguma falta de transparência no que diz respeito às tabelas que agora foi atualizada, portanto, falou na tabela de março, mas, sim, Sr. Presidente, eu peço desculpa, podia ter alguma parcimónia, visto que a minha colega também não ultrapassou todo o tempo, só para explicar isto, que é, uma das nossas grandes preocupações é esta: o que é que se passa com a ADSE, porque é que está a perder prestadores? De facto, em relação à inflação, a nova tabela, ela já contempla estas atualizações e se pensa que a nova tabela é suficiente para competir com aquilo que são as convenções que os privados fazem com os seguros, porque o que está aqui em causa é as pessoas serem beneficiárias da ADSE, mas no final do dia, quando se deslocam a um hospital privado, não têm os serviços que os seguros de saúde disponibilizam, se calhar por menos dinheiro, e por vezes pode ser interessante para o hospital privado contratualizar com um determinado seguro, com uma determinada companhia de seguros, e não contratualizar ou não aceitar aquelas que são as condições da ADSE. E isto, naturalmente, coloca em causa a prestação do serviço último ao beneficiário. E é com isso que nós estamos efetivamente muito preocupados. Para terminar, Sra. Presidente, também nos foi dito aqui que, para além desta falta de competitividade da ADSE com os seguros,
há uma série de coberturas que a ADSE deixou de ter. Por exemplo, o transporte não urgente de doentes, há alguns medicamentos que eram essenciais e que deixaram de estar previstos pela ADSE só porque não são contratualizados pelo Infarmed, mas já têm uma autorização por parte da EMA. E, portanto, aqui o ADSE não concorre numa lógica de competitividade com os seguros que estão disponíveis e que são muitos. E, por isso, essa é a nossa grande preocupação. Portanto, depois daquela que foi a intervenção do Sr. Dr. Oscar Gaspar, percebemos que, efetivamente, as denúncias são poucas, também naquilo que nos foi dito, elas não são significativas, mas podemos estar perante casos em que a própria ADSE já não tem ou já não vende esses serviços, ou já não proporciona esses serviços, ou mesmo porque já não tem esses prestadores de serviços disponíveis. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, obrigado uma vez mais. Bom, nós já na audição anterior relacionada com este assunto, com a Associação de Hospitalização Privada, tínhamos tido o posicionamento que estávamos a subverter as prioridades da forma como estávamos a fazer as audições. Nós sabemos que está a ser feito um levantamento já há algum tempo por parte da entidade reguladora da saúde, pela Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, e consideramos que, tendo em conta dos relatos que vão acontecendo, que de uma parte dizem que são casos pontuais e que existem dados que dizem que são casos pontuais, que teria sido mais produtivo ouvirmos primeiro, após o relatório da entidade reguladora e da Inspeção-Geral, então aí sim ouvirmos a Associação de Hospitalização e a ADSE. Caso contrário, estamos a ouvir com base em coisas meio esotéricas, que achamos que são meia dúzia, ou que são 5, ou que são 10, não temos bem noção. Em relação também àquilo que foi dito já aqui na audição, de que existia algumas reticências em relação à ADSE nos privados, aquilo que eu ouvi na audição com o Sr. Presidente da Associação até foi diferente, que até fui eu que ataquei a ADSE, até fui eu que coloquei em causa a ADSE enquanto cliente dos privados, algo que me foi respondido de imediato, que apesar de hoje representar apenas 15%, que era um excelente cliente. Até fui eu que levantei a questão se seria bom pagador, etc. E até foi, já está gravado, está gravado. E, portanto, está claramente gravado, podemos ouvir depois todos, fazer uma sala de cinema e não há problema. Portanto, a única pergunta que tenho para fazer neste âmbito, até porque acho que está subvertida a ordem das audições, porque continuo a achar que só depois do relatório é que deveríamos chamar as entidades, considero que é importante aproveitar o tempo e tentarmos aqui uma otimização, como vem tratado um assunto, aproveitou-se e leva-se tudo por atacado, talvez fique mais barato fazer assim, mas na realidade a única coisa que gostava de saber é se considera que de facto esta situação de prevalecer os seguros à frente da ADSE, de serem dadas primazias a uns em detrimento dos outros, se é uma realidade que a ADSE tenha conhecimento, se é uma realidade pontual, ou se não é realidade nenhuma, porque na realidade eu não tenho mais perguntas para fazer senão esta. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao tema deste requerimento, gostaríamos de dizer o seguinte: a entidade reguladora da saúde veio confirmar aquilo que já todos conhecíamos, que há de facto um tratamento discriminatório por parte dos beneficiários da ADSE em algumas unidades privadas. Estamos a falar neste caso de grandes unidades privadas, e a própria entidade reguladora da saúde entendeu tomar as decisões que todos conhecimentos, reconhecendo efetivamente essa discriminação. O que eu gostaria de perguntar era relativamente a esta discriminação, que nós consideramos que é absolutamente inaceitável, não é? Haver este tratamento diferenciado relativamente aos beneficiários da ADSE, relativamente a outros, por questões naturalmente económicas, aliás, como muitas das vezes é referido. A questão que eu gostaria de lhe colocar há pouco referiu que tem algumas reclamações que são dirigidas à ADSE. Admito que também reclamações desta natureza, de beneficiários indignados com o facto de haver esse tratamento discriminatório. Eu gostaria de perceber
que medidas é que são tomadas por parte do Conselho Diretivo perante estas reclamações e, no geral, perante as reclamações que recebe, como é que pretende, como é que procura intervir e resolver estes problemas e não aceitar que efetivamente haja este tratamento discriminatório, porque se este conjunto de unidades privadas que têm este tipo de comportamento, ao aceitar a convenção com a ADSE, não pode de forma nenhuma tratar os beneficiários desta forma. Eu, se me permite, neste último minuto que me resta, eu gostaria só de colocar, de lhe pedir que pudesse responder relativamente a uma questão de há pouco sobre as regularizações dos grupos privados, qual é que é o ponto de situação, qual é que é o montante total que a ADSE tem a haver e qual é que é a perspectiva para, de facto, estas regularizações sejam efetivamente concretizadas, porque este é um elemento, estamos a falar nestes casos concretos, muitas vezes estas entidades são as mesmas, quer os que fazem esta discriminação aos utentes e aqueles que têm dívidas para com a ADSE, e nós consideramos que este, de facto, deve ser corrigido e que deve ser resolvido este problema o mais rapidamente possível. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, 4 grupos parlamentares. Nestes 3 minutos terá até 12 minutos, se assim o entender. A conversa ser como as cerejas, mas penso que eventualmente não precisarei de tanto. Vamos ver, quando eu disse que a ADSE eu há pouco até comecei por dizer que nós temos a percepção de muito mais reclamações do que propriamente aquelas que são registadas na ADSE. Portanto, nós temos a percepção de que essas reclamações existem. Como eu digo, tomámos até medidas no sentido de incentivar os próprios beneficiários a que, de facto, nos coloquem essas questões, porque é uma verdade que, se elas não são colocadas propriamente ditas, nós também não temos muita margem para atuar. Por outro lado, também, muitos beneficiários, sabendo da existência da ERSE, nós sabemos, porque interagimos com a ERSE frequentemente, periodicamente, sabemos que muitas reclamações têm estado a ser dirigidas concretamente à ERSE. Ainda sobre isto, eu gostava de dizer que nós mantemos, como eu disse, esse contacto muito regular com a ERSE. Antes, com a anterior direção, chegámos a fazer alguns ficheiros por tipologia de reclamação, digamos assim, que enviávamos à ERSE e enviávamos até essas reclamações com uma pequena nota sobre o que a ADSE fez relativamente a qualquer delas. Mesmo as que ficaram resolvidas foram para a ERSE. Eu presumo que eventualmente agora também a nova direção da ERSE estará a colher, digamos assim, os frutos desse trabalho que já vinha de trás. De qualquer maneira, nós reunimos já com a nova direção da ERSE, onde ficou, mais uma vez, reiterado um aproximar com a ERSE relativamente à seguinte situação. Enquanto a direção anterior não tinha propriamente canais com pessoas estipuladas para os vários tipos de interação que são necessárias com a ADSE, agora ficámos a ter e, portanto, as coisas têm uma outra arrumação, se é que se pode dizer assim, relativamente à ERSE, mas todas as queixas a ADSE faz questão de as lá chegar. Sobre atrasos nos pagamentos, a ADSE não tem. Portanto, nesse aspecto, o Estado de Boa Saúde não tem atrasos nos pagamentos. Somos escrupulosos relativamente a isso. Cuidados de saúde com preços baixos. Sim, foi exatamente por causa disso que nós decidimos agora, por exemplo, na revisão que fizemos da tabela em março, essa revisão da tabela contemplou um aumento genérico transversal de 5% por causa, enfim, da inflação, mas não nos limitámos a isso. Nós vimos perfeitamente que tínhamos um problema com a tabela de radiologia, os chamados meios auxiliares de diagnóstico, os raios-x, as ecografias, todos esses exames que, de uma maneira geral, quando se faz uma consulta, esses exames, de uma maneira geral, são mandados fazer. E aí sim, essa tabela de radiologia sofreu, de facto, teve aumentos muito superiores aos 5% e posso dizer que, neste momento, nós continuamos a fazer a monitorização relativamente a isso e estamos confortáveis agora com os preços de radiologia. Também relativamente às cirurgias, nós
fomos buscar as reclamações dos prestadores relativamente às cirurgias que consideravam que estavam com preço muito baixo, otorrino, ligadas à ginecologia, com o aparelho urinário, e foi exatamente, portanto, partiu deles as reclamações relativamente a esses preços, e foi exatamente nesses preços destas cirurgias que a ADSE também aumentou os valores para além dos 5% e que constituíram a revisão de março. Os medicamentos e próteses já respondi. Sobre aquela notícia do jornal do Dr. Oscar Gaspar da PHP, eu devo dizer que estranhei muito. Estranhei muito, aliás, para mim, eu pensei que havia aqui uma mudança qualquer relativamente a uma política da PHP relativamente à ADSE, não compreendi. Não compreendi porque nós também, o Conselho Diretivo da ADSE também reúne regularmente com a PHP, quando são assuntos mais genéricos e que não tenham a ver com preços de tabela, e se é coisa que o Dr. Oscar Gaspar tem, de facto, manifestado relativamente a este Conselho Diretivo, tem sido a transparência que este Conselho Diretivo tem colocado na sua interação com os prestadores. Tem-se manifestado sempre muito satisfeito com as reuniões periódicas que a ADSE tem com os prestadores e com o clima de cordialidade que é posto em cima dessas reuniões. Portanto, eu estranhei muito, como estranhei também o Dr. Oscar Gaspar falar nos transportes. Os transportes é um problema de regime livre, não tem nada a ver com os prestadores privados e, portanto, foi outra coisa que eu estranhei muito porque, que eu saiba, não faz propriamente parte, quer dizer, faz parte da preocupação da ADSE. O que eu estranho é que faça parte da preocupação da APHP. E nós, sim, com os transportes temos um problema. Temos um problema de forte abuso relativamente aos transportes em regime livre. Temos situações de conluio de prestadores relativamente a esses transportes com preços perfeitamente exorbitantes. Porquê? Porque a tabela do regime livre, que é exatamente desde 2004, não prevê nenhum limite, digamos que é uma casa aberta. Portanto, apresentam uma fatura e a ADSE, pelas normas que tem na tabela do regime livre, tem que financiar aquele valor, por exorbitante que seja. E, portanto, essa é uma das nossas preocupações. Aliás, foi a parte, digamos assim, para onde nós começámos relativamente à revisão da tabela do regime livre que está em curso internamente na ADSE, foi exatamente relativamente a parte dos transportes. Mas é como digo, a parte dos transportes não tem propriamente a ver com a APHP, é um assunto completamente lateral e fora do âmbito da APHP, portanto estranho muito essa alusão. Enfim, eu li a notícia e estranhei. Relativamente à ADSE só representar 15% para os prestadores, eu sinceramente não sei, isto são as contas dos prestadores, eu não sei que mais financiadores de saúde têm os prestadores. Uma coisa eu sei que a ADSE, de facto, foi a ADSE que proporcionou a estes prestadores terem, de facto, o nível de atividade que têm hoje em Portugal. Isso eu sei. Foi a ADSE, porque quando a ADSE começou, havia muito poucos seguros de saúde, havia muito pouco, e, portanto, a ADSE foi, digamos que, o grande catalisador relativamente aos cuidados médicos privados. Todavia, seja como for, insisto, a ADSE não é negligenciada de maneira nenhuma por parte dos prestadores. Resultado disso, como eu digo, são também as conversas constantes que temos com eles, os pedidos de reunião que têm connosco e que nós tentamos, obviamente, chegar a bom porto nessas reuniões. Nem sempre é possível, cada um defende a sua parte, mas nós estamos com total transparência sempre a falar com os prestadores. Sobre a ADSE não disponibilizar informação. Não, a ADSE disponibiliza a mesma a informação. Posso dizer que o motor de busca, digamos assim, dos prestadores por parte dos beneficiários é atualizado ao dia, porque durante a noite corre um script que atualiza constantemente essa busca dos prestadores. Agora, essa busca tem problemas. E um dos problemas é a maior parte, os códigos, digamos assim, a maneira como se procuram as coisas no motor de busca está com os nomes técnicos médicos. Por exemplo, ainda há pouco eu falei na facoemulsificação. Pouca gente sabe, e eu também não sabia até chegar à ADSE, que isso quer dizer cataratas.
E, portanto, muitas vezes o beneficiário tem, eventualmente, dificuldade em encontrar o nome do cuidado de saúde que precisa para saber que prestador é que o pode realizar, por causa de alguns nomes técnicos. Podem-me dizer, mas isso não se consegue resolver. Nós andamos há 2 anos a tentar resolver. Porquê? Porque era preciso colocar chamadas tags, digamos assim, ou seja, pôr um nome de uma linguagem comum associada ao nome técnico, mas temos tido resistência dos próprios nossos consultores, ou seja, os médicos não gostam muito a que se chame o nome da linguagem comum relativamente àquilo que são as técnicas. De qualquer maneira, estamos a enverdar à mesma nesse assunto e estamos a ver o que se consegue fazer. Outra coisa, o que é que acontece? É que muitas vezes os nossos beneficiários vão à busca através da ADSE direta, encontram um prestador e chegam, como aqui foi dito, chegam ao balcão, digamos assim, quando for para fazer o seu pagamento, e aí têm uma grande surpresa relativamente à conta que é apresentada. E aí sim, nós temos de facto várias reclamações no respeito a isso, que tentamos imediatamente atuar e a maior parte das vezes conseguimos atuar. Porquê? Porque essa de facto é uma falta da parte dos prestadores. Portanto, os prestadores muitas vezes informam mal e informam dizendo que, portanto, os atos estão convencionados e ao balcão depois é dito às pessoas que o ato não está convencionado. Sempre que essas reclamações nos chegam, e essas sim vêm com maior frequência, porque geralmente são valores mais altos, imediatamente há um contacto com o prestador e eu posso dizer aos senhores deputados que a grande maioria das vezes o assunto é imediatamente tratado. É tratado porque a senhora que estava ao balcão não soube dar a informação correta, porque de facto foi um lapso, pronto. No que respeita a essa matéria, nós sim preocupa-nos muito e estamos constantemente com chamadas de atenção relativamente aos prestadores, desde o ponto de vista formal até a telefonemas da minha parte, dizendo que de facto a situação não pode de maneira nenhuma ocorrer e o que é facto é que os problemas são resolvidos. Portanto, enferma aqui este problema destas duas vertentes. Por outro lado também, sobre a falta de médicos, digamos assim, que alguns, ou com o agendamento mais tarde, também temos que ver que também este problema tem várias nuances, digamos assim. Dou-vos um exemplo. Por exemplo, em pediatria, apesar da ADSE ainda agora ter aumentado bastante o preço das consultas de pediatria, continua a haver falta de pediatras. E aquilo que nos vão dizendo também é que, seja a pediatria, seja relativamente transversalmente aos cuidados de saúde, quando existem médicos, digamos que mais séniores relativamente a esses prestadores, o que acontece muitas vezes é que esses médicos, seja com a ADSE, seja com os seguros, têm já também uma agenda, digamos assim, suficientemente forte para terem alguma relutância em aceitar quer a ADSE, quer os seguros. Ou seja, aquilo que nós temos conversado com os prestadores e que eles nos dizem é que também eles têm algum problema relativamente a essas consultas mais diferenciadas ou a atos médicos que só são feitos por alguns médicos. Todavia, é sempre um problema. Eu posso dizer que ainda a semana passada nós tivemos uma reunião com a CUF, periódica, como costumamos ter, e mais uma vez foi colocada em cima da mesa esta discriminação relativamente ao agendamento dos beneficiários da ADSE, no sentido de fazermos ter chegado um apanhado, porque este ano, em 2023, posso dizer que foi a CUF, o Hospital da Luz, e a Joaquim Chaves, que é uma novidade relativamente à ADSE, é uma novidade porque também comprou algumas clínicas e, portanto, agora está com cuidados de saúde mais abrangentes. E, de facto, estas reclamações que tivemos em 2023, essencialmente dizia respeito a estes prestadores. E depois, portanto, nós temos capacidade para incomodar. Nós temos capacidade para questionar, nós temos capacidade para resolver os problemas de alguns beneficiários e depois dizermos aos prestadores que tanto não é como eles diziam, que este problema se foi resolvido, alegadamente porque a senhora do guichê deu uma informação errada. Mas, para além disto e de contactarmos com a ERSE, tem sido de facto difícil. Portanto, relativamente às denúncias, há de facto desigualdades de tratamento, como eu digo, não de um modo muito expressivo, mas há. A ADSE está a perder prestadores? Não está.
todos os anos a ADSE tem feito mais e mais convenções. Eu posso dizer, por exemplo, que, vou terminar já, Sra. Presidente, enquanto em 2019 a ADSE tinha feito 26 convenções novas, em 2020 fez 55, em 2021 fez 94, em 2022 fez 40 e neste momento já estão mais convenções para serem assinadas. Podem-me dizer, mas tem diminuído. Tem diminuído porque os grandes grupos de saúde também têm estado a comprar muitas clínicas de média dimensão e, portanto, às 2 por 3 começamos até já a não ter clientela suficiente para fazer tantas convenções. Mas as convenções continuam todos os dias a chegar pedidos de convenção à ADSE. Portanto, é porque não é assim tão mau quanto isso. Sr. Presidente, peço desculpa, havia mais a dizer. Eu, quando começo a falar, não peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Doutora Manuela Faria, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos deu e, em meu nome e em nome da Comissão, desejar-vos e continuação de bom trabalho. Muito obrigada. Senhores deputados, muito obrigada. Peço desculpa se não respondi a tudo, mas é um tema aliciante e muito haveria para falar sobre a ADSE. De qualquer maneira, a ADSE continua a ser, de facto, o melhor seguro de saúde que existe em Portugal. Muito obrigada. Muito obrigada. Também terminamos assim esta audição. Senhores deputados, peço que não saiam da sala. Eu vou acompanhar a Sra. Presidente à saída e volto com a entidade convidada a seguir. Eu venho do privado, mas quando assumi funções, as práticas...